Olá a todos que estão nessa batalha rumo à magistratura. A gente sabe que o caminho é puxado, é? Especialmente com essa avalanche de julgados, súmulas novas o tempo todo. Ficar atualizado é o desafio, né? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, não tem prova sem ele: direito penal. Recebemos aqui uns materiais bem focados em súmulas e entendimentos mais quentes dos tribunais superiores. Exatamente. A ideia é extrair o suprassumo desses materiais, né? Focar naquelas teses que já estão mais consolidadas, que a gente vê caindo direto nas provas objetivas, seja para estadual, seja para federal, e dar uma atenção especial para o que é mais recente ou que costuma gerar mais dúvida mesmo. Então bora lá, vamos destrinchar esses pontos que são cruciais para a preparação. Começando lá do começo, teoria da lei penal. Um ponto que sempre está lá. Aplicação da lei no tempo, como fica essa história da lei mais benigna na execução penal. Ótima pergunta para começar. Olha, a súmula 711 do STF, ela é bem clara para crime continuado ou permanente, né? A lei mais grave vai se aplicar se ela entrou em vigor antes de acabar a continuidade ou a permanência. Ponto. Ok, isso para definir a lei do crime em si. Isso, mas aí, quando a gente fala da execução da pena, a conversa muda um pouco. O juiz da execução, ele tem que aplicar a lei posterior se ela for mais benéfica para o condenado. Isso está na LEP e a súmula 611 do STF meio que confirma isso. São dois momentos diferentes, sabe? Um é para julgar o fato, o outro é para cumprir a pena. Entendi, faz todo sentido essa separação temporal. Agora, vamos para a dosimetria da pena. Aquele assunto que sempre dá pano para manga. Usar inquérito e ação penal em curso para ferrar o réu na pena base. A súmula 444 do STJ é taxativa nisso, né? Taxativa é pouco. Ela é fundamental. A súmula 444 do STJ proíbe, assim, com todas as letras, usar inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado para piorar a pena base. Nada de maus antecedentes, conduta social, personalidade com base nisso. O princípio da presunção de inocência, lá do artigo 5º da Constituição, é a base de tudo aqui. Só condenação definitiva. E a súmula 636 do STJ, que fala da folha de antecedentes, como ela entra nessa história. Ela diz que a folha é suficiente, mas... Isso, ela complementa bem. A 636 diz que a folha de antecedentes criminais é sim um documento idôneo e suficiente para provar maus antecedentes e reincidência, mas claro, desde que essa folha mostre condenações transitadas em julgado. Ela é um meio de prova, mas não muda a regra da 444. Processo em andamento não serve para aumentar a pena base. As duas trabalham juntas, na verdade. Entendido. Ainda na dosimetria. A confissão. Sempre rola dúvida, né? Quando a confissão não é aquela completinha, ou quando o juiz usa, mas não foi só ela que condenou. Como as súmulas 545 e 630 do STJ tratam isso? A confissão é um capítulo à parte. A súmula 545 do STJ é bem direta. Se a confissão do réu ajudou o juiz a formar o convencimento para condenar, não importa se foi parcial, se ele tentou alegar uma excludente junto à qualificada ou até se ele se retratou depois. Se foi usada para condenar, o réu tem direito à atenuante do 65, inciso 3D. O critério é bem objetivo. Usou, atenua. Peraí, então mesmo que o sujeito confesse o fato, mas diga que foi legítima defesa, por exemplo, se o juiz usar essa admissão do fato para condenar, mesmo afastando a legítima defesa, a atenuante entra? Exatamente. Mesmo na qualificada, a ideia é que, de algum jeito, aquela admissão ajudou a esclarecer as coisas, contribuiu para a condenação. Agora, tem um detalhe importante na súmula 630 do STJ, que é específica para o tráfico de drogas. Ah, tem exceção para tráfico. Tem. Para ter a atenuante da confissão no tráfico, o réu precisa admitir que estava traficando. Não adianta ele falar, essa droga era só para usar se ele acabar condenado por tráfico. A confissão tem que bater com o crime pelo qual ele foi condenado, entende? Interessante essa especificidade. Mudando de assunto um pouco, mas ainda na pena, fixação do regime inicial, clássico de prova. A tal da gravidade abstrata do crime, por si só, pode justificar um regime mais duro.
As súmulas 718 do STF e 440 do STJ parecem dizer que não, né? Dizem que não, e com muita ênfase. Aqui a gente vê um padrão na jurisprudência, sabe? Uma aversão a argumento genérico. Tanto a súmula 718 do STF quanto a 440 do STJ são claras. É proibido impor regime mais grave só porque o crime é grave. O juiz não pode só dizer isso se a pena permitir um regime mais brando. Mas e as circunstâncias do crime? O artigo 59 manda analisar. Se o crime foi praticado de um jeito muito violento, isso não pesa. Onde que está a diferença entre isso e a gravidade abstrata? A diferença está na concretude. Não pode usar a natureza geral do crime. Tipo, todo roubo é muito grave. Isso é abstrato. Mas o juiz deve olhar para o jeito como aquele crime específico aconteceu. Por exemplo, a violência foi brutal, usaram várias armas, a vítima ficou super traumatizada. Isso são fatos concretos do caso. Aí sim, analisando junto com as circunstâncias do artigo 59, pode justificar um regime mais severo, mesmo que a pena, sozinha, não exigisse. O que não pode é o argumento vazio e genérico. Agora ficou bem mais claro. Bom, saindo um pouco da teoria geral, vamos para alguns crimes em espécie. Estelionato, aquela confusão de moeda falsa, competência. Como a súmula 73 do STJ resolve essa parada? A súmula 73 é o divisor de águas. Ela diz assim: se a falsificação da nota é grosseira, daquelas que qualquer um percebe que é falsa, isso é estelionato. Artigo 171 do Código Penal. Competência da Justiça Estadual. Por quê? Porque não engana o homem médio, não atinge a fé pública, só engana aquela vítima específica. E se a falsificação for boa? Aí sim, se for bem feita, capaz de circular, de enganar mais gente, aí configura o crime de moeda falsa mesmo, artigo 289, e esse crime é contra a fé pública, interesse da União, então a competência da Justiça Federal. A súmula 73 faz essa distinção chave pela qualidade da falsificação. Entendi. E a relação do estelionato com um crime de falso, tipo falsificar um documento para dar o golpe, quando um engole o outro? Súmula 17 do STJ, né? Isso, princípio da consunção na veia. A súmula 17 do STJ diz que quando o falso é só o caminho, o meio necessário para o estelionato, e depois daquele golpe ele não serve para mais nada, não tem mais potencialidade para lesar ninguém, ele é absorvido. O agente responde só pelo estelionato. Mas tem exceção. Tem. Se aquele documento falso pudesse ser usado para outros golpes depois, se ele ainda tiver potencialidade lesiva própria, aí pode dar concurso de crimes. Falso mais estelionato. O segredo é ver se o potencial do falso se esgotou no estelionato. Beleza. Critério da potencialidade lesiva exaurida. Peguei. Indo para o furto, tem umas súmulas importantes também. Uma delas proíbe aplicar causa de aumento do roubo no furto qualificado por concurso de agentes. Exato, súmula 442 do STJ. Ela veda aplicar a majorante do roubo em concurso de pessoas, aquela do 157, parágrafo 2º, 2, no furto qualificado pela mesma circunstância, o 155, parágrafo 4º, I. Seria usar uma regra de outro crime, mais grave, para piorar a situação do réu no furto. Isso é analogia in mala in partem, proibido no direito penal. O furto qualificado já tem a pena dele lá. Certo. Vedação da analogia para prejudicar é básico. Mas no furto, tem outra súmula que causa mais estranheza, a 511, que permite misturar privilégio com qualificadora. Como assim? Pois é, a súmula 511 do STJ admite o tal furto privilegiado qualificado. Isso acontece quando o réu é primário, a coisa furtada tem pequeno valor, requisitos do privilégio, lá no 155, parágrafo 2º, e ao mesmo tempo existe uma qualificadora de natureza objetiva. Qualificadora objetiva, tipo o quê? Tipo arrombar a porta, escalar o muro, usar uma chave falsa. Coisas que têm a ver com o modo como o furto foi feito. A súmula diz que não pode combinar com qualificadora subjetiva, como abuso de confiança, que tem a ver com a relação pessoal do agente com a vítima. É uma forma que a jurisprudência achou para equilibrar a menor gravidade do fato em si, privilégio, com a maior gravidade do modo de execução, qualificadora objetiva.
Interessante essa ginástica jurídica. Faz sentido. No roubo agora, 2 pontos sempre quentes. Quando ele se consuma e como aplicar as majorantes. Consumação. Súmula 582 do STJ, né? O que ela diz exatamente? A 582 pacificou a questão. Ela adotou a teoria da amótio ou apreensão. O roubo está consumado no momento em que o ladrão consegue tirar a coisa da vítima e inverter a posse, mesmo que seja por 1 segundo. Sabe? E mesmo que a polícia chegue logo em seguida e recupere tudo, não precisa ter posse tranquila, mansa, pacífica. Inverteu a posse com violência ou grave ameaça, já era, consumou. Nossa, isso muda tudo na prática, entre tentativa e consumado. E o aumento de pena na terceira fase, quando tem mais de uma majorante. Tipo concurso de pessoas e arma. Basta dizer que tem 2 para aumentar mais a pena. Súmula 443 do STJ. Não basta. De novo, a exigência de fundamentação concreta. A súmula 443 do STJ diz que para aumentar a pena além do mínimo legal, geralmente 13, só porque tem mais de uma majorante, o juiz precisar explicar por quê com base nos fatos do caso. Não é só contar quantas majorantes tem. Ele tem que mostrar o que naquele roubo específico foi mais grave. O tipo de arma era mais perigoso, eram muitos agentes agindo de forma coordenada, a violência foi extrema, tem que justificar concretamente o aumento maior. Individualização da pena na prática. Faz sentido. Mudando um pouco, uso de documento falso. A competência é onde falsificou ou onde usou. Onde usou. Súmula 546 do STJ, a competência para o crime de uso de documento falso, artigo 304, é do lugar onde o documento foi apresentado e utilizado. É ali que o crime acontece. Onde ele foi feito antes não importa para definir a competência do uso. E se usou perante a Justiça Federal. Aí a competência federal. Se o uso foi num órgão federal ou perante a Justiça Federal, a competência vai para lá. A súmula vinculante 36 até fala disso para uns casos específicos de documento para a autoridade marítima. Perfeito. Competência pelo uso. Entrando agora em processo penal e execução. Competência de novo. Conexão entre crime federal e estadual. Quem julga? Regra da atração. A súmula 122 do STJ diz que a Justiça Federal julga tudo junto. Se tem um crime federal conectado com o estadual, o juiz federal processa e julga os dois. A conexão puxa tudo para a esfera federal. E o foro por prerrogativa de função, o famoso foro privilegiado. Se a pessoa saiu do cargo, ele continua valendo para o crime que ela cometeu depois de sair? Não, de jeito nenhum. A súmula 451 do STF é clara. Acabou a função de forma definitiva, acabou o foro especial para crimes cometidos depois disso. Se o fato aconteceu quando a pessoa já não estava mais no cargo que dava o foro, ela vai ser julgada na primeira instância comum, como qualquer um. E se no mesmo processo tem um réu com foro e outro sem? O sem foro é julgado junto lá no tribunal? Sim, a súmula 704 do STF permite isso. Ela diz que não fere garantia nenhuma puxar o processo do corréu sem foro para ser julgado junto com o que tem foro, por conexão ou continência. O STF entende que é melhor julgar tudo junto nesses casos. E aquela briga clássica? Foro por prerrogativa versus tribunal do júri. Quem ganha? O júri ganha na maioria das vezes. A súmula 721 do STF, que deu origem à súmula vinculante 45, diz que a competência do júri, que está na Constituição Federal, prevalece sobre o foro por prerrogativa, que está previsto só na Constituição Estadual. Exemplo clássico. Prefeito comete homicídio doloso. Vai para o júri, não para o Tribunal de Justiça, mesmo que a Constituição do Estado diga que prefeito tem foro lá para outros crimes. A competência do júri é constitucional federal, né? Prevalece. Importante essa prevalência. Prazos no processo penal contam de quando? Da juntada do mandado ou da intimação? Súmula 710 do STF. Da intimação. A súmula 710 bate o martelo. No processo penal, o prazo começa a contar da data em que a parte ou o advogado ficou sabendo do ato, ou seja, da intimação. Não é da juntada do papel no processo. Certo, da ciência. Falando em medidas cautelares. Prisão preventiva. O pacote anticrime mexeu nisso, né? O juiz poder decretar de ofício. Isso já virou súmula. Virou e é uma mudança gigantesca. A súmula 676
do STJ, já após pacote anticrime, diz que o juiz não pode mais, sozinho, sem ninguém pedir, MP, assistente, polícia, decretar a prisão preventiva. Nem converter o flagrante em preventiva de ofício é um reforço claro do sistema acusatório. Precisa ter pedido das partes para mandar prender preventivamente. Mudança de paradigma mesmo. E excesso de prazo na prisão, especialmente nos processos do júri. Aquela súmula 21 do STJ, ainda vale? Vale, e é super importante. A súmula 211 diz que depois que o réu é pronunciado, aquela decisão que manda ele para o júri, não dá mais para alegar constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. A ideia é que a pronúncia feche uma fase, a de formar a culpa, e aí começa a outra. Os prazos da primeira fase ficam para trás, digamos assim. Entendi. Agora, execução penal. Nossa, que tem súmula para dar e vender. Vamos tentar agrupar. Falta grave, por exemplo. Quais as consequências principais? Mexe nos benefícios? Ótima ideia. Falta grave é um problemão na execução. Primeiro, súmula 441 do STJ. Cometeu falta grave implica a perda dos dias que ele tinha ganhado trabalhando ou estudando, os dias remidos. Não é que o juiz pode tirar, a lei meio que manda tirar, embora o juiz possa limitar essa perda a até certos. Perde os dias remidos e prazo para benefício, como progressão de regime. Aí que pega. Súmula 534 do STJ. A falta grave interrompe o prazo para conseguir a progressão de regime. Zero contador, começa tudo de novo a partir da data da falta. Interrompe para progressão. E para o livramento condicional, interrompe também? Não, essa é a pegadinha. A mesma súmula 534, e a 441 já dava a entender isso, diz que a falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional. São coisas diferentes. Também não interrompe para o indulto. A interrupção é específica para progressão de regime. Cuidado com isso. Anotado. Distinção crucial. Ainda na execução. Exame criminológico para progredir. Precisa fazer sempre? Não sempre. A súmula vinculante 26 diz que ele não é mais obrigatório por lei, mas o juiz da execução pode exigir sim. Só que tem que ser com decisão fundamentada, explicando por que, naquele caso específico, o exame é importante para ver se o preso tem condições subjetivas de progredir. Não pode ser automático, nem só pela gravidade abstrata do crime. Tem que justificar. E se o sujeito progrediu, sei lá, para o semiaberto, mas não tem vaga? Ele fica no fechado esperando? De jeito nenhum. Súmula vinculante 56 proíbe isso. A falta de vaga no lugar certo não autoriza manter o condenado no regime mais pesado. O STF até definiu no R 641320 o que fazer. Pode ser saída antecipada, domiciliar com tornozeleira. Tem que achar uma solução para não prejudicar o preso pela falta de estrutura do Estado. Importante garantia. E mais duas coisas rápidas de execução. Pena restritiva de direitos. Começa a cumprir quando? E quando unifica as penas naquele limite de 40 anos? Como calcula benefício? Boa. Pena restritiva de direitos, PRD. Só começa a cumprir depois do trânsito em julgado da condenação. Súmula 643 do STJ, seguindo o STF. E a unificação, súmula 715 do STF. Aquela pena que fica limitada em 40 anos não serve de base para calcular o livramento condicional ou progressão. Os benefícios são calculados sobre a pena total que o cara pegou, mesmo que seja maior que 40. O limite é só para o tempo máximo de cumprimento, não para a base de cálculo dos benefícios. Entendido. Cálculo pela pena total. Agora um ponto que teve reviravolta. O PAD, Procedimento Administrativo Disciplinar, para apurar a falta grave. A súmula 533 do STJ dizia que era essencial, mas parece que o STF mudou isso, né? Mudou e tem que ficar muito ligado nisso. A súmula 533 do STJ falava mesmo que precisava do PAD com o advogado e tudo. Só que aí veio o STF no tema 941 de repercussão geral e disse o seguinte: se o juiz da execução fizer uma audiência de justificação,
Com o preso lá, o defensor dele, o MP presentes, essa audiência pode afastar a necessidade de ter tido PAD antes, ou ela pode até consertar alguma falha que tenha tido no PAD. Ou seja, a oitiva judicial virou uma alternativa a um saneador do PAD. Isso é super importante para a prova recente. Nossa, que alerta valioso. Ver como a jurisprudência se move é fundamental. Para fechar, vamos dar uma olhada rápida em alguns benefícios e institutos que também têm súmulas relevantes. Sursis processual, por exemplo. Bora. Suspensão condicional do processo, artigo 89 da 9.099. A súmula 243 do STJ e a 723 do STF, igualzinha, diz que não cabe o benefício se for o crime continuado e a soma da pena mínima do crime mais grave mais o aumento mínimo da continuidade 16 passar de 1 ano. Faz a continha, passou de 1 ano, já era o sursis. E se preencher os requisitos, o MP é obrigado a propor. É um direito do acusado segundo a súmula 696 do STF. Se ele cumpre tudo que a lei exige, o MP não pode simplesmente negar a proposta, sem dar um motivo válido. É direito subjetivo. Ok. E a transação penal, da Lei 9.099? Se o sujeito aceita, cumpre umas condições e depois descumpre, o que acontece? Aí entra a súmula vinculante 35. Ela diz que a decisão que homologa a transação não faz coisa julgada material. Traduzindo, se o beneficiado pisar na bola e não cumprir o acordo, tudo volta à estaca zero. O MP pode oferecer a denúncia ou pedir para investigar de novo. O descumprimento joga o acordo fora. Entendi, não é um perdão definitivo se não cumprir. E falando em perdão, o perdão judicial. Qual a natureza da sentença que o concede? Súmula 18 do STJ. A súmula 18 diz que essa sentença é declaratória da extinção da punibilidade. Ou seja, ela só declara que a punibilidade acabou. Não gera efeito nenhum de condenação. Nada de reincidência, nada de maus antecedentes por causa daquilo. É como se, para efeitos penais futuros, o crime não tivesse tido consequência. Limpa a ficha, basicamente. E por último, o indulto. Aquele decreto do presidente. Ele apaga tudo da condenação, não tudo. A súmula 631 do STJ faz a diferença. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, que é a própria pena. O Estado não pode mais executar aquela pena. Mas os efeitos secundários, sejam penais, como a reincidência, que continua contando para outros crimes, ou extrapenais, tipo ter que reparar o dano, perder o cargo público, esses o indulto não atinge. Ufa, que varredura, hein? Mas focamos nos pontos cruciais sumulados. Conseguimos amarrar bastante coisa dos tribunais superiores em direito penal com base no material que a gente analisou. Sim, acho que foi bem produtivo. Passamos pela aplicação da lei, pela dosimetria, né? Lembra? Nada de inquérito para aumentar a pena base, súmula 444 STJ, tem que fundamentar regime mais grave, súmula 718 STF 440 STJ, e aumento por majorante, súmula 443 STJ. Vimos detalhes de estelionato, súmula 7317 STJ, furto, súmulas 442, 511 STJ, roubo, súmula 582, 443 STJ. E cobrimos também processo, né? Competência na conexão, súmula 122 STJ, a briga do júri com o foro estadual, súmula 721 STF versus 45, prazo contando da intimação, súmula 710 STF, a baita mudança na preventiva de ofício, súmula 676 STJ, e, claro, a execução penal, que é um mundo à parte, com falta grave, a mudança no PAD, súmula 533 STJ versus tema 941 STF, e os benefícios como transação SV35 e sursis, súmula 243 STJ. Fica muito claro que dominar a jurisprudência sumulada e principalmente essas nuances, essas atualizações como a do PAD é, assim, indispensável para quem quer a magistratura. Não dá mais para ficar só na letra da lei. Tem que saber como os tribunais estão interpretando. Com certeza. Prova objetiva adora cobrar isso, o entendimento consolidado e o que mudou recentemente. E sabe, fica uma reflexão final. Observar como as súmulas evoluem,
Como essa do PAD foi relativizada pelo tema 941, mostra como o direito não é estático, né? É vivo e reforça que não basta decorar, tem que tentar entender o porquê a ratio decidendi das coisas. Fica até a pergunta no ar, né? Qual será o próximo entendimento que os tribunais vão revisitar ou consolidar? Excelente provocação para a gente terminar. Atualização constante e compreensão profunda são mesmo a chave. Esperamos que essa nossa conversa detalhada sobre os materiais ajude bastante na preparação de quem está nos ouvindo. Até a próxima!